Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, eu quero ministrar uma palavra no seu coração. O pessoal da banda vai ficar aqui junto comigo, já vai ministrando aí, já vai, vem no fogo do Espírito, né? Eu subo, você sobe, eu baixo, vocês baixam, eu grito, vocês gritam junto comigo, né? Eu acalmo, vocês acalmam, mas é difícil ficar calmo, então vamos lá, daquele jeito. Vamos lá? Eita glória! Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje? Amém. Diz assim o texto: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos. Ambos eram o quê, meus irmãos? Justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. O texto continua e diz: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Aleluia. Você pode dizer para quem está perto de você: a sua oração foi ouvida. Não, você falou, ele não acreditou não, tem que falar com o pentecostal. Fala para ele: sua oração foi ouvida. Ele diz: sua mulher, Isabel, sua mulher dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Aleluia. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Aleluia. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Versículo 20. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Vamos falar todo mundo no final do versículo? Que se cumprirão no tempo. De novo. Que se cumprirão no tempo oportuno. Agora fala como se você tivesse com vontade de falar. Vamos lá. Que se cumprirão no tempo oportuno. Só mais uma vez. Que se cumprirão no tempo oportuno. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que há um tempo oportuno de Deus, há um tempo kairós de Deus sendo estabelecido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há uma nova estação de Deus. O Cronos, o tempo natural, vai dar espaço para o tempo kairós. O tempo natural vai dar espaço para o tempo oportuno de Deus. Aquilo que é humano vai ceder diante daquilo que é sobrenatural. Se você quer dar um brado de vitória. Aleluia. Nossa, vocês estão chique demais, meu Deus. Queridos, esse texto ele é tão maravilhoso, essa história é tão extraordinária, e Deus colocou de uma forma tão grande, tão forte no meu coração, que essa é a mensagem que eu precisava trazer nessa noite ao seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei aquilo que você está passando, de verdade, não faço ideia. Mas eu sei que Deus está para mudar a sua perspectiva a respeito da sua história.
Vou falar isso de novo. Deus está para mudar a sua perspectiva a respeito da sua história. A verdade é, meus irmãos, que uma das maiores tentações para nós que somos cristãos, que vivemos de uma forma ou uma vida que ela é espiritual e sobrenatural, que vivemos um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, onde a nossa mente está no céu, mas os nossos pés estão na terra. Onde os nossos pensamentos estão nas regiões celestiais, mas os nossos pés estão na terra. Há um problema e um desafio muito grande para nós, que é, muitas vezes, perdermos a perspectiva celestial, por ficar vidrado, olhando para os pés, para aquilo que é natural. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Algo que a Bíblia nos convida a mim, convida a você, é que a gente possa não limitar os nossos pensamentos às conclusões naturais, não limitar a nossa visão a enxergar somente aquilo que pode ser visto. 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, ele nos diz: porque andamos por fé e não por aquilo que nós vemos, andamos por fé e não por vista. Mas o dia a dia, as circunstâncias, as situações ao nosso redor, elas querem nos prender em conclusões meramente naturais. Elas querem nos fazer escravos de percepções simplesmente lógicas. Quem está aqui junto comigo? Mas o que Deus quer para mim e para você, ou o convite da Bíblia para mim e para você, é que a gente possa olhar a nossa vida por uma nova perspectiva. A Bíblia fala a respeito de Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias, a Bíblia não diz que eram pessoas que estavam distantes de Deus. A Bíblia não diz que eram pessoas que não agradavam ao Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz lá no versículo 6 que ambos eram justos aos olhos de Deus, ambos obedeciam a Deus e os seus mandamentos de forma irrepreensível. Porém, Isabel era estéril. Como pode, dentro do pensamento deles, alguém que ama a Deus, alguém que serve ao Senhor, alguém que anda de modo irrepreensível diante de Deus, viver algo que naquela época era considerado praticamente uma maldição, a esterilidade? Uma mulher que não desse à luz a filhos, naquela época, ela era muitas vezes rejeitada, menosprezada, porque era tão importante dentro da sociedade que a mulher desse à luz filhos. Mas como explicar? Como explicar Isabel e Zacarias? Como explicar duas pessoas que amavam ao Senhor? Como explicar duas pessoas que a própria Bíblia diz que eram justos aos olhos de Deus e irrepreensíveis na sua obediência aos mandamentos de Deus? Viviam uma situação dessa, estéreis. Imagina aquilo que eles passaram. Imagina toda a desilusão que eles enfrentaram. Imagina todo o esgotamento que eles passaram por causa da sua atual circunstância. E veja, eles não eram novinhos, eles não eram meninos de 20 anos, de 25 ou de 30 anos. A Bíblia vai dizer para a gente que Isabel já era avançada em idade. Ou seja, aos olhos naturais ela é como Sara. Se já era difícil ter filhos sendo nova, agora sendo mais velha, mais difícil ainda. Se já era impossível ela conseguir ter filhos nova sendo estéril, agora com a idade avançada seria pior ou mais difícil ainda. Aquilo que era difícil se tornava cada vez mais impossível. Agora preste atenção nisso daqui. Aquilo que Deus pediu para trazer ao seu coração nessa noite é o seguinte, e preste atenção. Quem está aqui junto comigo, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. O que os homens enxergam como esterilidade, Deus chama de exclusividade. Aleluia.
Isabel podia andar achando que era maldita. Isabel podia andar achando que Deus tinha se esquecido dela. Isabel podia andar ou até ter a percepção de que ela tinha feito alguma coisa errada. O que eu fiz de errado para não conseguir ter filhos? O que eu fiz de errado para não conseguir viver essa promessa tão maravilhosa que foi declarada para toda a humanidade? O que eu fiz de errado para carregar essa amargura de não ter um filho? O que eu fiz de errado para não ver se cumprir na minha vida esse sonho? Isabel, não tem nada de errado com você. Aquilo que você está chamando de esterilidade, aquilo que os homens estão chamando de esterilidade, na verdade Deus está preservando o seu ventre para o cumprimento de um propósito. E quando Deus escolhe separar alguém para o cumprimento de um propósito, ele fica reservado até o tempo oportuno. Eu acho tão lindo o versículo 20. Você pode colocar o versículo 20 aí para a gente de novo? Porque a palavra do anjo para Zacarias essas palavras vão se cumprir no tempo oportuno. Essas palavras elas irão se cumprir. Uma outra versão, ela vai dizer assim, ó, olha aqui, ó. Você está feliz aí? Dá uma glória a Deus aí. Fala para o seu irmão aí, se prepara, meu irmão. Não, fala com vontade para ele, fala, se prepara. Porque vai se cumprir. Mas outras versões dizem no devido tempo. Uma outra versão diz a seu tempo. As palavras que iam se cumprir nesse tempo, que é o tempo oportuno, que é o tempo devido, que é o tempo determinado. Presta atenção nisso daqui. Há um momento, há um tempo para que tudo se cumpra na minha vida e na sua vida. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa conclusão, o nosso cronômetro não segue, muitas vezes não consegue acompanhar o cronômetro e o tempo divino. Por isso que às vezes a gente interpreta errado aquilo que Deus permite na nossa vida. O que mais existe entre nós é má interpretação do agir divino na nossa história. Vou falar isso de novo. O que mais existe entre nós, eu, você, é a má interpretação do agir divino na nossa história. Às vezes a gente acha que Deus está punindo a gente. Às vezes a gente acha que Deus está acabando com a nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus está esquecendo de cumprir a promessa dele. Às vezes a gente acha que Deus deve estar muito ocupado com alguma outra pessoa. Às vezes a gente acha que Deus simplesmente decidiu nos ignorar por completo naquilo que é o nosso sonho. Mas veja, se Deus determinou algo para a sua vida, não adianta, você não vai gerar. Você não vai gerar pela sua própria força, quando Deus determinou que aquilo que vai nascer de você será para cumprimento de propósito. Fala para quem está perto de você e tem um propósito para se cumprir na sua vida. Não, fala com vontade para ele, tem um propósito para se cumprir na sua vida. Veja, a própria Sara que era estéril. Olha o que o texto bíblico diz, Gênesis capítulo 21, nos versos 1 e 2. Olha lá. Aleluia. Olha lá. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeram. Ou seja, ele cumpriu a sua promessa, a sua palavra. Versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Entenda isso. Tem promessa de Deus sobre a sua vida que ela tem data específica para acontecer. Não adianta querer adiantar, não adianta querer atrasar. Ela vai acontecer no tempo determinado. Porque não tem a ver com você. Não, você quase entendeu isso aqui. Porque não tem a ver com você.
João Batista não estava sendo gerado para Isabel e Zacarias. João Batista estava sendo gerado para transformar a história do mundo. Isaac não estava sendo gerado simplesmente para Sara e para Abraão. Isaac estava sendo gerado para o cumprimento de propósito e mudança da história do mundo. O que Deus está gerando através de você não é simplesmente para você. Deus está querendo transformar a história das pessoas que estão ao seu redor. Por isso não adianta. Não adianta você querer tentar fazer do seu jeito aquilo que Deus já falou que vai ser do jeito dele. Não adianta você querer colocar no seu calendário aquilo que Deus já determinou uma data específica para que aconteça. Não tem como pressionar Deus nos seus propósitos. Aquilo que já está estabelecido por Ele, não tem como pressionar a Deus. Simplesmente confia. Confia, confia, confia. Confia. Quer ver? A Bíblia fala de outra mulher que era estéril. Esterilidade na Bíblia não fala. Muitas pessoas fecham a questão falando esterilidade na Bíblia fala de maldição. Não, não, não. Esterilidade na Bíblia não fala só de maldição. Esterilidade na Bíblia fala de Deus separando um ventre para um propósito. Vou falar isso de novo. Esterilidade na Bíblia não fala apenas de maldição. Esterilidade na Bíblia fala de Deus separando um ventre para o cumprimento de um propósito. Fala para quem está do seu lado aí, você não é estéril. Você só é separado. Você achou aí 1 Samuel capítulo 1 a partir do versículo 2? Olha o que diz lá. 1 Samuel 1, 2. Ele tinha duas mulheres, o Eucana lá, né? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finésio, dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Ana é estéril? Ou Ana tem um ventre exclusivo? Vamos continuar, versículo 6. Vamos ler muita Bíblia. Quem ama a Bíblia aqui? E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Qual era o conceito? Qual era a perspectiva de Ana? Eu sou estéril, eu sou esquecida, eu fui humilhado por Deus. Deus está acabando com a minha vida. É ou não é? Sim. Quem não já pensou assim da sua própria vida? Deixa quieto, né? Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, deres um, o que ela diz? Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Presta atenção nisso daqui. Às vezes tudo que Deus está esperando é uma oração alinhada com a vontade dele. Vamos de novo. Às vezes tudo que Deus está esperando é uma oração alinhada com a vontade dele. Presta atenção nisso daqui. Às vezes tudo que Deus está esperando é que você queira esfregar na cara de Penina o seu filho.
você... Eu falei certo? Eu não sei o que eu falei aqui agora. É que você deixe de... Eu falei certo? Não, falei errado, né? Me corrige, gente, misericórdia. Tudo que Deus está esperando é que você deixe de querer esfregar o seu filho na cara da Penina. Agora foi certo. Tudo que Deus está esperando é que você deixe de querer simplesmente mostrar para os outros que você também pode ter filho. Eu quero provar para todo mundo que eu não sou estéril. Eu quero provar para todo mundo que eu também posso ter filho. Eu quero provar para todo mundo que eu também consigo. Aí Deus está lá esperando. Fala assim: seu ventre está exclusivo, mas eu preciso alinhar ainda o seu coração. Seu ventre está exclusivo, mas eu preciso alinhar ainda o seu coração. Seu ventre está exclusivo, mas eu preciso alinhar ainda o seu coração. Em amargura, em humilhação diante do Senhor, ela então diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou esfregar na cara da Penina. Desisti já disso. Eu não vou mais colocar ele num pedestal. Eu não vou fazer dele agora o meu ídolo. Não, Senhor. Se o Senhor me der um filho, tudo que eu vou fazer, eu só vou devolver para o Senhor. Eu só vou entregar ele de volta para o Senhor. Eu só vou te dar ele de volta, porque o que eu estou gerando não é para mim. Aquilo que eu vou gerar não é para mim. Aquilo que eu vou gerar não é para minha família. Aquilo que eu vou gerar não é para minha casa. Aquilo que eu vou gerar é para uma nação inteira. Aquilo que eu vou gerar é para mudar a história de uma nação. Aquilo que eu vou gerar é para trazer o teu reino. É para estabelecer de novo a tua voz no meio do teu povo. Aí olha o que o texto diz. Volta lá, por gentileza. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Você não tem noção do poder da sinceridade da alma diante de Deus. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Versículo 17. Ele respondeu: vá em e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Versículo 18, que eu gosto demais. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Não. Vamos de novo. Então ela o quê? Seguiu o seu caminho. Ela seguiu o seu caminho. Ela estava ali angustiada, mas ela pegou, ela fez o quê? Ela comeu. Fala para o seu irmão: meu irmão, vai comer, meu irmão. Tem gente que está precisando fechar a boca, na verdade, né? Ansiosa, preocupada. Não, vai comer. E seu rosto já não estava mais abatido. O que Ana tinha agora? Ana tinha plena confiança em Deus e no cumprimento do seu propósito. Está na hora de você mudar a sua perspectiva. Você está chorando, mas você não precisa chorar. Sua emoção está desalinhada com o céu. É hora de rir e você está chorando. É hora de se alegrar e você está lamentando. É hora de você celebrar ao Senhor e você está murmurando. Está na hora de alinhar as suas emoções com as emoções do céu. Há uma perspectiva diferente a respeito da sua história. Há uma perspectiva diferente a respeito da sua vida. Você precisa entender: Deus não está derramando uma maldição sobre a sua vida. Deus está apenas separando você para o cumprimento de um propósito. Quando Deus exige exclusividade, ninguém mais pode usar para um outro propósito. Exclusivo. Veja, se esse não era o significado de santificado. No Antigo Testamento, todas as coisas que eram santificadas, que eram o que, gente? Que eram o quê?
santificadas. Elas eram separadas para uso exclusivo. Esse era o significado, ou um dos significados da santificação. Se uma xícara, um copo fosse santificado, o que isso significaria? Que ele só poderia ser usado aonde? No tabernáculo? Ou no templo? Você está aqui junto comigo? Ele poderia ser utilizado para alguma outra coisa? Alguém poderia levar esse copo para casa e beber uma água simplesmente? Alguém poderia levar esse copo para casa e celebrar a Páscoa? Não. Se foi santificado, o uso é exclusivo para o propósito divino. Deixa eu dizer uma coisa. Nele, em Cristo, nós fomos santificados. Amém. Aleluia. Você pode entender isso daqui? Deixa eu aproveitar para beber uma água. Em Cristo nós fomos o quê? Santificados. Então não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. Você não presta para nenhuma outra coisa a não ser o propósito de Deus. Amém. Você não presta para mais nada a não ser o propósito de Deus. Amém. Você não presta para mais nada a não ser o propósito de Deus. Amém. Vou falar isso de novo. Você não presta para mais nada a não ser o propósito de Deus. Amém. Como diz o pastor amigo meu, você está estragado para qualquer outra coisa. Por isso não adianta. Se você tentar fugir do propósito, não vai dar certo. Não ouvi nenhum amém, vou falar isso de novo. Só ouvi o amém do André aqui. Vou falar isso de novo. Se você tentar fugir do propósito, não vai dar certo. Se você tentar, você pode tentar fazer o que você quiser. Se não tiver no propósito, você vai perceber, gente, não vai mais. Você podia ser um excelente pescador. Excelente pescador. A partir do momento que você foi chamado para lançar rede a noite inteira, não vem um peixe sem palavra de Deus. Mas eu passei a minha vida inteira pescando, eu sobrevivi disso a minha vida inteira. Eu fiz isso a minha vida inteira. Isso me trouxe sustento a minha vida inteira. O tempo todo que eu estou aqui, eu sempre tive sustento através disso. Desde ou a partir do momento que você recebe um chamado de Deus, não adianta, você está estragado para qualquer outra coisa, até para aquilo que você é especialista. Aí tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: ih, está estéril, não dá fruto mais. Não está estéril, é exclusivo. Aleluia. Não, vou falar isso de novo. Não está estéril, é exclusivo. Amém. Eu posso continuar? Pode. Então fica de pé, porque eu vou continuar não, você vai ficar em pé agora. E nós vamos orar. Porque se eu for continuar, eu vou terminar só mais tarde. Segura a mão do irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Vamos fechar os corredores, vamos fechar os corredores. Chega pertinho. Isso, se aproxima do seu irmão, dá a mão para ele. Diga comigo: eu não sou estéril, eu sou exclusivo. Diga nas ouvidas: eu não sou estéril, eu sou exclusivo. Existe um tempo determinado, existe um tempo oportuno. E presta atenção nisso daqui. Você não vai ficar mais olhando para o pé. Quem anda olhando para o pé cai. Você é adulto, você já sabe disso. Você é adulto, você já sabe disso. Quem anda olhando para o pé cai. Você tem que olhar para frente. Para de ficar calculando onde você vai pisar. Olhe para onde você tem que ir. Para de ficar analisando o terreno onde você vai pisar. Caminha na direção do alvo. A palavra dele já está sobre a sua vida. A palavra dele já está sobre a sua vida. Lembra do jumentinho que Jesus montou?
Olha que interessante. O evangelista Marcos vai dizer o seguinte: que Jesus teria dado a seguinte orientação: vocês vão achar um jumentinho que ninguém montou. Pode ser um jumento, mas se faz parte de cumprimento de propósito, ninguém monta até chegar o tempo determinado de Deus usar. Quem está aqui junto comigo? Amém. Então levante a mão do seu irmão, nós vamos declarar essa verdade.